Sejam bem-vindos, boa noite para quem vai assistir o vídeo ao vivo e para quem vai assistir a gravação. Sejam todos bem-vindos. Tamires, o outro nome eu não consegui ver, Rosa, seja bem-vinda. Gente, senti de fazer uma semana do equilíbrio emocional. Nessa semana do equilíbrio emocional vão ser 3 lives. E essas lives a gente vai falar sobre a nossa saúde emocional e a consciência que nós precisamos ter em buscar essa harmonia do nosso corpo, da nossa mente, desse ser integrado que todos nós somos e que precisamos, dentro do possível, dentro das nossas tomadas de consciência, manter um certo equilíbrio mesmo com as nossas emoções e com a nossa saúde num sentido geral, né? Dessa série de 3 lives, hoje é a primeira, né? Nessa primeira live o tema então seria emoções primárias e a forma como nós aprendemos a nos relacionar com o mundo e a forma como nós aprendemos desde a infância, né? Que é a criança que a gente traz dentro da gente. Então, para quem ficar aqui até o final, não vai ser uma live muito alongada, tá? Mas para quem ficar aqui até o final, eu imagino que vai dar tempo da gente fazer uma vivência, um exercício da EFT, todos juntos, ao vivo, para trabalhar um pouquinho os nossos acúmulos, esses excessos que a gente traz de forma... Aí pelo longo da vida, né? Já desde criança a gente vem trazendo questões aí que ficam armazenadas na nossa memória e que impactam hoje no adulto que somos. Então vamos fazer essa limpeza emocional aí todos juntos. Agora sim, agora estamos de filtro e tudo, olha aí. Gente, as nossas emoções primárias, quando elas começam? Quando tudo começa? Começa desde o momento em que nós somos gerados. Desde o momento que nós estamos lá na barriga da nossa mãe, recebendo todo o contato emocional dela, através dos sentimentos, das percepções dela, da dinâmica dela com o mundo, e nós recebemos na barriga, né? Ainda bebezinhos, ainda em gestação, estamos aí chegando nesse mundo e a gente está recebendo aí os impactos de como ela se relaciona com ela, com o mundo, com a vida, com os medos dela, com as ansiedades, com as tensões que ela vai passar na gravidez, a gente já está recebendo ali. Então esse é o nosso primeiro contato com as emoções. As emoções primárias começam então a partir deste cenário, né? Então nós começamos a receber esse impacto lá na gestação, depois nós começamos a receber ainda crianças, principalmente até 7 anos de idade, que nós estamos completamente conectados ao inconsciente da nossa mãe. Nós precisamos até os primeiros 7 anos, 6, 7 anos, muito mais da presença da nossa mãe, dizendo-se assim, né? A gente precisa dos dois, precisa do pai, precisa da mãe, mas de uma certa forma, a nutrição, o alimento, aquela criança que precisa ser alimentada, que precisa ser ensinada, acaba tendo um contato mais próximo com a mãe, né? É com a mãe que ela tem esse contato mais próximo. Então, num primeiro momento, não é uma regra. Existem exceções? Existem. Mas, na grande maioria dos casos, a criança está inicialmente muito mais conectada com a mãe. E justamente por ser a mãe que nos traz ao mundo, nós temos essa influência genética muito forte com as emoções da nossa mãe, daquilo que ela traz desde a gestação e que a gente começa também na infância a nos conectar com a dinâmica dela, né? Porque uma criança, ela não aprende quando a mãe chama e diz, olha, pedagogicamente, né, vou ensinar você alguma coisa. Não, a criança ela é uma excelente observadora. A criança está observando tudo e a todos, a todo momento, e ela está aprendendo só com a observação, né? Só observando ela está aprendendo. Então começa aí uma relação de como ela
tem permissão, ou qual é a forma ideal. Essa forma ideal é emulada, né? Vem da forma como a criança vê a mãe se relacionar, e ela começa a se relacionar então com ela mesma e com as pessoas ao redor a partir das percepções, dessa influência, dessa dinâmica com a mãe e dessa dinâmica com o pai também, né? Então, gente, é a partir dali que nós vamos aprender a nos conectar com o mundo. Nós vamos saber o que pra gente faz sentido, o que não faz, o que é certo, o que é errado. É a partir dessa dinâmica. Essas são as emoções primárias que a gente traz como uma herança genética muito forte e que nos condiciona através de percepções, de impressões, de sensações, de sentimentos, nos condiciona a sermos o adulto que hoje nós somos. A gente leva muito, até eu diria 10, 11 anos de idade, muito do que somos hoje vem desse primeiro cenário, desse primeiro contato com o mundo que cada um de nós tem, né? Então, conforme nós vamos crescendo, então a gente vai agindo de acordo com essas percepções primárias. Então nós vamos aprendendo a nos comunicar com as pessoas, entendendo o que é confiança, o que é o medo, o que é insegurança, o que é autoestima, não no sentido da palavra, né, mas no sentido de aprendizagem. Então nós estamos ali, ou nós estamos aprendendo a sermos pessoas motivadas ou desmotivadas. Estamos aprendendo a sermos pessoas inspiradas ou sermos pessoas pouco inspiradas, pessoas assim com uma certa até apatia. Às vezes eu vejo muitas pessoas assim, né, com uma certa falta assim, aquela garra, aquela ousadia, né? E a gente muitas vezes está nesses movimentos, não é só porque a gente não aprendeu a ser diferente. Às vezes a gente não aprendeu a ser diferente e não sente permissão no coração de ser diferente, porque a gente ainda está apegados a um amor cego, que é o amor da criança, né? A criança não está ali olhando os pais com o amor que vê, ela está ali apegada ao amor cego por lealdade, por necessidade de pertencimento. Ela precisa estar ali incluída naquele sistema familiar. E qualquer ameaça a isso, então ela larga, ela abre mão de uma vida diferente para pertencer. Então essa permissão que ainda não foi dada, por isso que nós muitas vezes trazemos dificuldades para a nossa vida adulta, né? Então pode ser que a partir do que nós vemos em casa, nós vamos ter algumas interpretações, né? Interpretações de nós mulheres, se nós vimos a nossa mãe, como que ela se relacionava com ela, com o feminino dela, né? Essa é a primeira referência que nós trazemos para as nossas vidas, né? Como que nós vimos os dois pais e mãe, o pai e a mãe, né? Um se relacionando com o outro. Essa é a primeira impressão que nós temos sobre relacionamentos. Como que nós vimos a nossa mãe lidar com as dificuldades, com as inseguranças dela. Essa é a primeira impressão que nós vamos ter, né? Então a gente está aprendendo ali, ou na dor, ou na alegria, ou no impulso positivo, ou no impulso enfraquecido. Não vou dizer negativo porque nós não sabemos que é negativo, porque nós estamos agindo de acordo com o nosso nível de consciência, com o nível de consciência do sistema familiar. Porque existe aqui a consciência individual e a consciência coletiva. A consciência coletiva é do sistema familiar todo, que interfere nos nossos condicionamentos, nos nossos hábitos, na nossa postura, né, na pessoa que então nós vamos nos tornando. Não é tudo, não quer dizer tudo assim, nós somos um indivíduo e nós podemos fazer diferente. Nós só temos essa consciência depois de adultos. Só que até chegar nessa caminhada, nós já fizemos
muita coisa semelhante. Nós já repetimos muitos padrões. Nós já trazemos muitas repetições para a nossa vida, né? Então é mais ou menos isso. Então pode ser que, a partir do que nós vimos em casa, dessas referências primárias, dessas emoções e sentimentos primários, pode ser que nós aprendemos a crescemos num ambiente estressante, né? Num ambiente às vezes com brigas, e pode ser que nós aprendemos a sermos pessoas estressadas, porque nós ativamos, nós estimulamos o hormônio do estresse. Então nós vamos ficar buscando mais do mesmo. Se nós crescemos num ambiente com ambientes um pouco disfuncionais, um pouco tóxicos, como a gente fala assim, onde os adultos não se entendiam, onde os adultos tinham dificuldade de se comunicar um com o outro, onde tinha muitas brigas, uma certa insegurança no entorno daquele lar, daquela casa, nós vamos desenvolver esse hormônio estressante sem que a gente perceba. Então pode ser que hoje aquele adulto estressado, aquele adulto que às vezes está com algum pico de ansiedade, é aquela criança que na infância viveu um ambiente onde ele não tinha essa harmonia, né? Então vocês conseguem perceber que uma coisa está relacionada com a outra? Então o adulto estressado hoje pode ser a criança que viveu num ambiente disfuncional, com muitas brigas, com uma certa desarmonia, com conflitos, né? Pode ser que nós aprendemos a nos viciar em comida, que nós aprendemos a nos viciar em bebida, ou em até mesmo algum tipo de droga, porque nós aprendemos ali, às vezes vendo o pai recorrer ao álcool, a mãe recorrer ao álcool também, que acontece, ou então a comidas, exageros, né, algo que estava sempre buscando conforto na comida. Então pode ser que nós levamos essa herança emocional, essa herança genética para as nossas vidas, porque nós aprendemos que talvez ali uma fuga, né, uma resposta, um conforto para algumas situações poderiam estar na comida ou na bebida, né, ou até mesmo em outros tipos de vícios. Então pode ser que a gente tenha aprendido isso. Essas são as nossas referências primárias. Pode ser que nós tenhamos aprendido a ser muito rígido conosco mesmos porque nós fomos muito cobrados na infância. E vocês não fazem ideia a quantidade de pessoas que eu atendo que acabaram desenvolvendo uma postura muito rígida, uma postura muito engessada e não conseguem se soltar. O que acontece a partir daí? Não conseguem, têm dificuldade de ter bom humor, acaba ficando uma pessoa muito séria, uma pessoa que não consegue ter leveza. Essa pessoa, ela dá muito peso para todas as situações da sua vida. Às vezes uma discussãozinha que não precisaria dar assim uma nota muito alta de trabalho, uma discussãozinha de trabalho é o suficiente para a semana dela acabar ou o final de semana dela acabar, né? Porque são pessoas que não permitem errar, não permitem erros com os outros, não permitem segundas chances, são pessoas muito rígidas, porque foram muito cobradas, porque foram aquela criança, sabe? Vocês vão me dizer aqui que de repente não viram alguma história assim. Você chega da escola e vai mostrar as notas, né, da escola para os pais, e muitos dos nossos pais que eles só estavam repetindo padrões daquilo que eles viveram, sem ter consciência do impacto que isso ia trazendo para frente, né? Então aí você esperava um elogio, muitas vezes, das notas da escola, e você ouve aquela frase assim, não fez mais do que a obrigação. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Pois é. Muitas pessoas que chegam para mim com esse perfil, com essa identidade, essa postura rígida, que não consegue ser leve com a vida, não consegue desenvolver
um humor mais saudável, né? Tá sempre muito tenso, muito sisudo, muito, sabe, aquela coisa assim, um rosto assim travado, né? Toda a musculatura do rosto assim muito presa, não consegue ter essa suavidade no rosto. Vem de muitas vezes uma educação muito rígida, onde foi muito cobrado. Então essas são as emoções primárias que dão origem à pessoa que nós somos. Dificuldade nos relacionamentos a gente acaba desenvolvendo porque nós aprendemos a olhar a forma como os nossos pais se relacionam um com o outro. Né? Se eles ainda estão juntos, se não estão mais juntos, quais foram as dificuldades deles. Então, para a gente, isso vem como uma lição de que será que se relacionar afetivamente é uma boa saída? Pode ser que não, ao olhar daquela criança que cresceu de repente vendo alguma dificuldade um pouco acima da média, algum sofrimento, alguma repetição de sofrimento, pode ser que aquela criança, para ela entre numa postura de defesa, porque é uma defesa, de que não é nada bom se relacionar entre adultos, que não é nada bom ter um par afetivo, ter uma pessoa para dividir a vida, ter um parceiro, uma parceira, que isso é um sofrimento. Então, muitas vezes as pessoas, tanto homens quanto mulheres, vão se isolar, vão evitar se relacionar de forma mais abundante. Às vezes, relacionamentos muito superficiais, o que eu vejo com muita frequência. E sabe como que são esses relacionamentos superficiais? Vou dizer para vocês como que são. É quando a pessoa pensa que está disponível para se relacionar. Então ela diz, não, mas eu quero ter um relacionamento. Só que é só a nível consciente, não é a nível inconsciente, não é do fundo do coração, do fundo da alma. Lá no fundo ela não está disponível. Então quem que ela vai atrair? Pessoas comprometidas, pessoas que não querem levar ninguém a sério, pessoas que não querem construir uma vida a dois, não querem uma família, pessoas que querem só uma aventura. Né? Então, de repente, ela vai passar aí uma década da vida dela e vai olhar para todo o cenário dos relacionamentos dela e vai perceber que ela nunca teve aquele relacionamento que poderia dar frutos, como a gente fala, né? Que poderia desencadear numa construção de uma vida a dois. Ela não teve, porque ela vai, às vezes, entra naquela, não é bem uma negação, né? Mas ela entra naquela autocobrança de por que eu atraio quem não está disponível. Ou já ouviu falar daquele ditado dedo podre? Eu falava muito isso sobre eu mesma no passado. Dedo podre, nossa, eu pensar que eu quero me relacionar com alguém, eu vou começar a me colocar disponível e eu atraio pessoas que só vão me dar dor de cabeça. Né? Pessoas que ou são dependentes afetivamente, ou são pessoas que ainda não têm uma direção profissional, ou são pessoas que são comprometidas. E daí, enfim, vem aí diversos cenários, né? A gente vem em diversos cenários que a gente poderia relatar aqui para não se estender. Né? Então, vocês conseguem perceber que as nossas emoções primárias são as referências que nós temos, as primeiras referências que nós temos em casa, no nosso sistema familiar. Desde o momento que nós somos gerados, depois na primeira infância, e essa é a escola que nós levamos para a vida adulta. Agora vocês conseguem perceber ou imaginar ou ter uma noção da quantidade de acúmulos que nós trazemos ao longo da nossa vida para a vida adulta, que a gente acaba somatizando, armazenando, gravando na nossa memória, no nosso coração. Vocês conseguem perceber a quantidade de emoções, de sentimentos, de hábitos, de condicionamentos que nós vamos herdando e vamos levando e vai como uma bola de neve. E de repente a gente chega aí na vida adulta com alguma dificuldade bem significativa. Por quê?
porque talvez em nenhum momento das nossas vidas nós valorizamos o fato de que nós somos seres integrados. Se nós começamos a armazenar muita dor e sofrimento, muita dificuldade de lidar com feridas do passado, feridas da infância, às vezes sentimentos de rejeição, de abandono, medos, inseguranças, né? Necessidade de reconhecimento vem vem às vezes de educação muito rígida, né? Como eu acabei de relatar aqui. Então a gente não percebe que isso é um acúmulo sem tamanho. É um acúmulo que vai começar em algum momento da vida, nós vamos começar a desencadear alguma dificuldade um pouco acima da média. Que tipo de dificuldade? Ansiedades, picos de ansiedade que não... A ansiedade, quando ela se desenvolve e a gente não procura ajuda, uma ajuda profunda, não só medicação, tá? Às vezes chegam pessoas para mim que estão sendo medicadas porque a ansiedade está descontrolada, mas vocês conseguem perceber que a medicação só remedia e não cura? Quem cura somos nós mesmos. Nós temos o poder de nos curar. Não é um terapeuta, não sou nem eu enquanto terapeuta, é nós mesmas, nós mesmos, com a nossa capacidade de olhar para dentro, com um outro olhar, que não seja aquele olhar de sofrimento, que não seja aquele olhar de pena de nós mesmas. Muitas vezes a gente olha pra gente e fica, nossa, quase que dá uma dó de olhar para a nossa história e dizer como ela é sofrida, dizendo pra gente mesmo, né? Porque daí a gente entra muitas vezes num cenário de vitimismo. Muitas vezes. Eu já entrei, tá? Eu me incluo nessa, eu já entrei nesse cenário de ter dó de mim mesma, de ficar lamentando as minhas histórias, lamentando as minhas trajetórias, aquilo que ficou muito encralacado, que ficou muito impregnado na minha vida e ficou difícil de lidar, né? Então, a gente perde muito tempo, muita energia e não vai para lugar nenhum. Para lugar nenhum, porque usar dessa postura de vitimização demanda muita energia, muita atenção. E é uma energia que nós poderíamos estar gastando, usando para ter uma nova direção na vida, né? E não tem uma energia disponível que dê para fazer as duas coisas. Elas são energias contrárias. Ou eu estou me vitimizando ou eu estou construindo alguma coisa na minha vida. As duas coisas eu não consigo fazer, né? Então é simples assim. Então vocês conseguem perceber como a gente acumula coisa? A gente acumula muita coisa, mas muita coisa, né? A Paula perguntou, e quando tem uma negação do clã, sentimento de não querer pertencer, você quer dizer assim, você do seu clã ou o clã de todos? Né? Não sei se a Paula tá aí ainda, né? Uma negação de você não querer pertencer ao clã? Se é da gente mesmo, um sentimento de não querer pertencer, não é muito positivo, tá? Porque nós não existiríamos se não tivesse sido por aquele pai e aquela mãe. Então eles podem ter os erros deles, eles podem ter a trajetória difícil deles, e eles fizeram do jeito que fizeram, de acordo com o nível de consciência deles. Então você só vai conseguir ter leveza e vai se desvencilhar desse pesar quando você aceitar tudo que foi do jeito que foi, sem reivindicação, sem julgamentos. Eles não conseguiram fazer diferente, né? Eles não conseguiram fazer um caminho diferente, tomar decisões diferentes, fazer escolhas diferentes. Eles não conseguiram. Foi o que eles deram conta de fazer foi desse jeito, né? Então o tempo que a gente fica olhando, como quem está olhando de espectador, né? O filme da nossa própria vida, porque nós fizemos parte da vida deles. E ficamos lá julgando, dizendo, nossa, como que pode ter feito isso, como que pode ter feito aquilo, como que podia ter feito diferente, mas olha aquilo, mas olha aquele outro. Quanto mais nós estamos presos ao olhar do julgamento, menos nós estamos livres
para o olhar do caminho diferente que nós podemos tomar, que nós podemos decidir fazer. Simplesmente é olhar tudo do jeito que foi e fazer diferente. Tá? É um processo bem complexo, viu? Não é tão fácil, porque a gente está lidando com dores. Eu mesma, a primeira vez que eu fui fazer uma pergunta semelhante a essa, né, eu inclusive percebi assim que parecia que a pessoa que estava me respondendo, que ela estava invalidando o sofrimento. Se tem sofrimento na história, às vezes, do sistema familiar, do qual nós participamos, nós vivemos algumas dores por conta disso, aí como assim deixar tudo como tá? Como assim aceitar? Como assim seguir a minha vida? É como se eu quisesse punir alguém, né? Então eu ficava, se a pessoa tá falando que eu preciso aceitar, então ela está invalidando o meu sofrimento, né? Então eu entendia dessa forma. Não trata-se de invalidar, tá? Trata-se de não mais se identificar com aquela dor. Não mais ficar presa à reivindicação. Porque esse olhar de reivindicação, esse pesar, esse peso que a gente fica direcionando lá, ele nos rouba muita energia, muito poder de ação. Então a gente não tem nem tempo, né? Porque o tempo é um recurso que ele tem uma certa demanda, né? A gente não tem como ficar usando o tempo indefinidamente. Uma hora o tempo passa e uma hora nós, quando a gente se dá conta, nós perdemos aí longos anos das nossas vidas com reivindicação que não nos leva a lugar nenhum. Então é simples assim, gente, simples assim. Não sei se era essa a pergunta, não sei se eu respondi. É um caminho longo de aceitação, aceitação do que foi. Não é invalidação do que aconteceu. Se aconteceu algum sofrimento, alguma dor, não trata-se disso, tá? É deixar o passado no passado e curar no coração o presente para poder ter força de ação para construir o seu presente todos os dias para um futuro melhor. É simples assim. No mesmo tempo é simples, mas é complexo e é demorado. É um exercício diário, tá? Diário. Então, gente, eu acho que não sei quem me acompanha aqui sabe que sempre nas vivências, nas lives, nos vídeos, eu faço a vivência da EFT. Eu sou uma propagadora, uma divulgadora apaixonada pela técnica da EFT, que é a técnica de liberdade emocional. E por quê? Porque ela traz uma resposta muito rápida, de uma limpeza daquilo que está acumulado, daquilo que está pesado, daqueles sentimentos que estão tirando a nossa paz, tirando o nosso equilíbrio, tirando o sono às vezes, né, trazendo desconfortos, ansiedades. Então é uma resposta muito rápida. Então eu sou, como que se diz assim, aquela que a gente fala, aquele ditado, eu sou... Agora não lembro, me falhou como que a gente fala aquele ditado, eu sou... Aí eu ia falar um ditado que não me veio agora, tá? Que a gente sempre fala, eu sou suspeita para falar, essa é a palavra. Sou suspeita para falar quando eu estou elogiando a EFT, porque ela traz um benefício muito rápido, e eu tenho respostas muito positivas de todos os atendimentos que eu faço. E me tornei instrutora, formadora de profissionais da EFT a nível profissional há mais ou menos uns 4 anos atrás. Né? E eu percebo o quanto isso traz uma nova visão, uma nova postura, uma nova dinâmica de relacionamento com a gente mesmo. Porque nós temos na mão uma ferramenta que nos ajuda a fazer essa limpeza de passo em passo. Né? Se a gente, quando a gente está fazendo aí um caminho pela vida e de repente nós colocamos uma meta, agora eu preciso mudar minha alimentação, ou agora eu preciso inserir na minha rotina algumas atividades físicas para poder criar mais performance, né? Porque a gente vai criando conforme a gente vai executando.
Então, como que nós não vamos incluir na nossa rotina algo que pode nos ajudar a fazer essa limpeza emocional? Porque a EFT, a técnica de liberdade emocional, ela é para isso mesmo. O objetivo principal dela é a limpeza emocional. Nós vamos limpando esse acúmulo com os toques nos meridianos de energia e esses comandos de voz que eu vou dando, que ajuda a gente a entrar em contato com o nosso inconsciente, porque a gente não tem tão facilmente acesso a ele. É uma conversa entre razão e emoção. Quer dizer que nós vamos ter todas as respostas? Não. Quer dizer que nós vamos resolver todos os problemas? Não. Mas nós vamos estar cada vez mais perto de ter mais harmonia, perto de ter mais equilíbrio. Já imaginou se mesmo fazendo às vezes fica difícil? Imagina não fazer nada. Imagina viver com esse monte de acúmulos. E daí, por que eu estou falando? Porque no dia 5, 6 e 7 de novembro, nós temos a última turma do ano da formação profissional da técnica da EFT. E também vai acontecer uma imersão terapêutica, O que é essa imersão terapêutica? Como são 3 dias online e ao vivo comigo, não é nada gravado, que você vai lá e assiste, são imersões que você faz ao vivo comigo, onde você vai aprender a conhecer a técnica a nível profissional, vai aprender a como auto-aplicar em si mesma, auto-aplicar em outras pessoas e vai passar automaticamente por um processo terapêutico de si mesmo. Porque nós somos as nossas cobaias, A gente não tem como ajudar outra pessoa se nós não nos ajudarmos primeiro. Então, nesse processo, nessa imersão, a gente passa por vivências, várias vivências, onde nós vamos nos conhecer melhor, onde nós vamos fazer essa limpeza emocional, onde nós vamos lidar com questões que muitas vezes a gente ainda não tinha se colocado disponível para lidar. E para quem que é indicado? É indicado para qualquer pessoa, não tem nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa que sentir que quer viver uma evolução, que quer viver um crescimento espiritual diferente na sua vida, um crescimento energético. Ou então para aquelas pessoas que já estão nesse caminho das terapias e sentem que querem potencializar o seu trabalho, porque é uma técnica muito rica que vai ajudar a dar esse upgrade na carreira. Então, para vocês verem como não tem contraindicação. Tem certificado, tá? E a gente faz intervalos, porque a carga horária é um pouquinho puxada, Então a gente faz intervalos de almoço, intervalo de lanche, para poder fazer com que as coisas sejam de forma leve, o aprendizado se torne leve, se torne gostoso, se torne rico, principalmente, Então, não sei se eu vou conseguir colocar aqui, mas lá no meu perfil, aqui no perfil do Instagram, na bio ou perfil, cada um fala de um jeito, vocês vão encontrar um link que diz Jornada Online da EFT. Aí você vai colocar o dedo ali e vai abrir o link com todas as informações, com a carga horária, com tudo que está incluído, a programação, inclusive, dos conteúdos que é olhado, Desde a história da EFT até a parte prática. Então, quem sentir no coração que chegou o seu momento de se abrir para essa evolução, para essa técnica maravilhosa, que atualmente é uma das técnicas mais eficientes da psicologia energética. É muito rico. Então, quem sentir que está no seu momento, que quer se permitir, E eu sempre digo, gente, quando eu me abri para esse autoconhecimento profundo, para esse universo de autoconhecimento, eu comecei através de um curso. Eu já tinha feito algumas terapias, mas nada que tivesse ido fundo. Então daí quando eu descobri e senti esse chamado, eu fui fazer o curso e foi a partir desse curso que uma porta se abriu para mim, para eu poder buscar me aprofundar nas minhas questões, para daí então
eu me desenvolver, eu curar aquilo que precisava curar em mim, para eu me colocar disponível para ajudar os outros, né? Porque eu não conseguiria ajudar se eu não tivesse passado por esse crescimento e essa evolução pessoal primeiro. Se eu não tivesse me permitido, me colocado disponível primeiro, tá bom? Gente, vamos fazer a nossa vivência aí, ó, já tá bem avançado aí o horário da live, tá? Vamos aí fazer a nossa vivência da EFT. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu vi só a pergunta da Paula, não sei se eu respondi para a Paula, porque eu também não sei se ela tá aí ainda, né? Se alguém que quiser perguntar mais alguma coisa, deixa eu ver aqui. Parece-me que não tem mais perguntas. Se não tem mais perguntas, então nós vamos passar para o exercício. Fazer uma vivência para fazer essa limpeza emocional, limpar um pouco dos nossos acúmulos, esses acúmulos que a gente traz desde a infância, que vão se somatizando as nossas dificuldades do momento presente, vira uma bola de neve, a gente às vezes perde a clareza, a gente não vê às vezes onde está o fio da meada, né? Isso faz com que a gente fique sentindo muito vulnerável. Não que estar vulnerável, sermos vulneráveis seja um erro, seja um problema, tá? Faz muito bem a vulnerabilidade numa medida, digamos assim, saudável. Ser vulnerável faz parte do humano que somos, tá? A gente lutar contra isso seria lutar contra a nossa natureza. É um pouco mecânico demais. Só é preciso tomar cuidado com os excessos, né? Alguns excessos de vulnerabilidades, alguns excessos de fragilidades, quando passa da medida, às vezes precisa ligar um alerta, tá? Às vezes precisa ligar um alerta. Vamos lá então, vamos para o nosso exercício. A Ângela, tudo bem, Ângela? Se eu acho que ela ajuda no processo da criança ferida, a meditação ajuda no processo da criança ferida, sim. Sempre todos os recursos que a gente puder usar, né? Meditação, EFT, frases sistêmicas, contato com a natureza, atividades físicas, muitas vezes chamar a nossa criança para ir com a gente em algum lugar onde a gente costumava ir desde a infância, a gente manteve essa mesma dinâmica, né? Eu gosto de falar muito de, por exemplo, bicicleta. Eu fui uma menina que desde os 5 anos de idade aprendeu a andar em bicicleta de 2 rodas, então era uma das minhas atividades preferidas. Então hoje, quando eu vou andar de bicicleta, eu sempre falo para minha criança, vem comigo, hoje você vai junto, né? Então são dinâmicas que você vai estabelecendo, é um relacionamento entre mãe e filha, né? E é para sempre, não é só para um período da vida. A diferença é que você vai observando qual que é o seu momento. Às vezes, em determinados momentos, você precisa ter mais intensidade com esse contato com a criança. Quando a criança está mais acolhida, mais abastecida em nós, a gente começa a ter menos contato com ela, porque a gente não tem mais tanto essa necessidade. Mas não quer dizer que você vai poder colocar essa criança dentro de uma gaveta. Não, né? Então, tudo ajuda, tudo ajuda. Vamos então para o exercício? Para quem já faz a EFT, para quem já me acompanha, é só me seguir. Para quem não conhece ainda a EFT, de repente quer assistir o vídeo primeiro e depois pegar a gravação e olhar no finalzinho como que é, fique à vontade, cada um sente no coração o que é para fazer, tá? Como a Edevânia, né, falou, como nós sabemos que a criança sente que nós estamos cuidando dela? Porque nós, adultas, começamos a sentir mais autoconfiança. Nós, adultas, começamos a nos sentir melhor conosco mesmas. É um momento onde a gente se sente autoconfiante, a gente se sente abastecida, encorajada, motivada, inspirada, empolgada. É uma série de sentimentos que nos empoderam.
E esses sentimentos é a resposta da nossa criança. Ó, você está no caminho. Né? Do contrário, nós continuamos com aquelas feridinhas lá antigas que podem estar sendo reverberadas com inseguranças, medos, ansiedades, necessidade de agradar, né? Carências muito profundas, carências, aquela carência que a pessoa não consegue lidar mais com relacionamentos de tão carente que ela tá, então ela às vezes se perde um pouco. Né? Quando a criança sente que ela não está acolhida, ela responde através de dores. Simples assim. Né? E a gente vai sentindo essas dificuldades no nosso dia a dia. Ok? Vamos lá então? Procure então sentar-se confortavelmente, respirar fundo, deixar a coluna ereta. Se puder agora nesse momento, reservar alguns minutinhos, não ser interrompida, para não desconectar, né? Porque a gente está se conectando com a nossa energia, a gente está se conectando com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Qualquer interferência quebra esse exercício no meio, né? Então, se não der para fazer agora ao vivo, tudo bem, faça depois. Mas a ideia é estar bem conectadas, respirando fundo, respirando, se conectando com os excessos. Qual é? Cada uma vai ter uma resposta, tá? Qual é o seu excesso hoje? Pelo que você está transbordando de acúmulo? Qual é o seu excesso? Pode ser que você esteja se sentindo muito insegura, muito sozinha. Pode ser que você esteja com muita ansiedade. Pode ser que você esteja com muita tristeza, olhando para o passado, presa no passado. Olhe para isso com amor. Qual é o seu excesso hoje? Cada uma tem uma resposta. Se conecte a esse excesso. Que a EFT ela faz isso mesmo. Faz com que você se conecte ao excesso, se conecte ao problema para dissolver, para desarmar. Ok? Vamos lá então. Se conectando com esses excessos, com essa sobrecarga emocional, que vem já de longa data, tá? Vamos começar batendo aqui, vou colocar um pouquinho mais para trás aqui. Vou bater no ponto do karatê, aqui. Eu falo a frase e vocês repetem. Mesmo que eu me sinta sobrecarregada de sentimentos pesados do passado, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu esteja me sentindo sobrecarregada de sentimentos do passado, que vêm desde a infância, e isso traz algumas dificuldades na minha vida. Ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração fluindo e vamos começar a tocar no primeiro ponto. Me sinto sobrecarregado. São muitas emoções pesadas. Existe um grande acúmulo de emoções negativas. Faz muito tempo que elas existem. E o peso dessas emoções me enfraquece. Faz com que eu me sinta vulnerável demais, carente demais,
e insegura. Faz com que eu duvide de mim mesma, duvide do meu merecimento. Afinal de contas, são muitas histórias. Histórias de medos, histórias de inseguranças, de falta de proteção, da criança que eu fui e que buscava atenção, da criança que eu fui e não foi vista. Então, talvez hoje, essas dores ainda existam na minha vida. Talvez hoje eu ainda esteja projetando essas dores nos outros. Projetando a minha carência, projetando a minha insegurança, projetando os meus medos, as culpas. E eu acabei me perdendo de mim mesma. Como me conectar com a minha essência se eu estou tão cheia de acúmulos? Como me conectar com a minha essência se eu me sinto sobrecarregada? Eu sei que é um processo e é um processo lento. Preciso me comprometer aos poucos. Preciso me comprometer a liberar um peso por vez. Talvez hoje eu libere a insegurança. Talvez eu libere também a tristeza. Ou qualquer outra dor que me enfraquece, que me desconecta da força da vida, que me desconecta do meu verdadeiro potencial. Então, a partir de agora, eu vou me abrir a essa possibilidade. A possibilidade de aos poucos ir soltando todos esses nós do passado, liberando esses acúmulos e voltando para o meu centro. Por isso agora eu me abro então à possibilidade de fazer um compromisso comigo mesma, de ir liberando aos poucos todos esses acúmulos do passado que me enfraquecem e me desconectam da força da vida. Respire fundo, solte os braços e fique se observando. Só se observe. Observe os sentimentos, observe as sensações. Se observe agora. Pode ser que venham várias lembranças, venham lembranças da sua infância. Pode ser que, de repente, não venha nenhuma lembrança, nenhuma sensação, que de repente a pessoa fique um pouco assustada, né? Não sei, cada um está num caminho de evolução, num passo que deu e não existem passos iguais, né? Cada um de nós está num processo de evolução individual, né? E vai sentir respostas diferentes, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer compartilhar de como se sentiu, de como está
reverberando esse exercício aí. Tá tudo certo. A Lu escreveu que bocejou. A outra não consigo ler o nome. Beta Araújo, né? É muito bom. A Ângela disse parabéns, muito boa live. Gratidão, gente, gratidão. Eu faço do coração mesmo para o coração, né? Conectado com as questões que eu sei que todos nós temos capacidade de nos trabalhar. Hoje ainda eu falava, para uma cliente que eu estava atendendo, nós temos a cura dentro de nós, nós temos a luz dentro de nós. Só que por conta das nossas histórias e por conta de que muitas vezes a gente fica contando essa história demais, muitas vezes, para nós mesmas, então é como se o problema ficasse maior. E é como se a gente desse o foco mais para o problema do que para a solução. Então a gente vai enfraquecendo porque nós vamos nos desconectando da luz, vamos indo para o menos e não para o mais, vamos nos apegando aos problemas. Cada uma de nós tem histórias com lealdades, histórias muito pessoais, muito particulares, do porquê que às vezes está difícil demais sair dessas lealdades. E é um caminho que cada um está percorrendo individual. A gente não tem como dizer por que para uns parece mais fácil, para outros parece mais complexo. Não tem como dizer, sabe? Então a ideia é trazer esse olhar, essa tomada de consciência. É quase como pegar e trazer essa luz para o coração de cada um e dizer, olha, você pode. Você consegue, você merece, você dá conta, a cura está dentro de você, só que você precisa olhar mais para ela, mais para suas capacidades, mais para o seu potencial do que para o problema. Se a gente desse a mesma atenção para o nosso potencial, para a nossa capacidade, para as nossas habilidades que nós damos para os problemas, olha, eu digo para vocês que arrisco dizer que os problemas cairiam pela metade. Arrisco dizer. É mais ou menos aí, porque eu também já passei por isso, gente. Eu não estou falando assim só da teoria, dos livros, É causas experienciadas na minha vida pessoal mesmo. Muita coisa a gente leva porque a gente acaba contando uma história para nós mesmos, Olha só o que aconteceu comigo, olha como foi difícil, olha como foi duro. Depois, quando eu achava que tinha resolvido, aí veio um outro problema, e veio mais outro, e veio mais outro, e assim vem. E a gente começa a ficar cansada, às vezes, desanimada. Os níveis de estímulo, de inspiração, eles parecem que estão abalados. E às vezes é só um teste do universo para ver se a gente realmente tem o que é preciso para olhar mais para a solução e não para o problema. Às vezes a solução está ali e a gente não consegue ver. Então que nós possamos nos inspirar mais buscando soluções para nossas vidas. E o que eu trago nessas lives, nesses exercícios, são pequenas dosezinhas de soluções, pequenas dosezinhas, que se a gente usar com bastante afinco, bastante dedicação, fazem um impacto aí, viu? Faz um impacto. Tá bom, gente? Gente, ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Senão a gente vai encerrando por aqui. E se ficarem com dúvidas sobre a jornada da EFT, mais uma vez, lá no meu perfil, na bio, tem um linkzinho, clica em cima, vai abrir várias abas e dentro delas a primeira está escrito lá, Jornada da EFT. Clica de novo nela e ali tem todas as informações. Dia 5, 6 e 7 de novembro, a última turma do ano. E eu não sei quando vai ter outra turma no ano que vem. Tá? Não sei porque esse processo aí ele precisa ser olhado com muito amor, porque a gente faz de tempos em tempos, não tem todos os meses.
A ideia é fazer 2 ou 3 turmas por ano, né? Então a gente olha para várias questões antes de lançar uma turma, né? Às vezes se é o momento ou não é, e eu senti de que essa turma de novembro seria realmente para fechar com chave de ouro todo o trabalho que já foi feito durante o ano, tá bom? Ele é em parceria com mais uma equipe de Portugal, só para falar. Então a gente tem bastante alunos de Portugal nesses cursos, tá? Eu realizo em parceria com uma equipe de lá. Eu que ministro o curso, mas tem mais uma pessoa trabalhando na divulgação também. Tá bom, gente? Gratidão, gratidão. Um grande beijo, um grande abraço, bom restinho de semana para todos. Beijinho. Tchau, tchau.